Glória a Deus, querido. Você pode se assentar. Te convido a tomar a palavra de Deus e abri-la no livro de Atos, capítulo 17, versículo 23. Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia ou nos acompanhe aqui no telão. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 23. Quem ama a palavra de Deus diz glória a Deus. Amém. O Evangelho do nosso Senhor Jesus declara nesse texto: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue, fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Até aí, querido, coloque a mão no seu coração, vamos fazer mais uma oração essa noite. Deus Todo-Poderoso, nós louvamos ao Senhor, invocamos a Tua presença neste lugar. É com alegria que nós recebemos a Tua palavra, Senhor. E nós te pedimos, Espírito Santo, nos dá ouvidos para que possamos ouvir a sua voz. Pedimos, Espírito do Deus Todo-Poderoso, nos conduz essa noite pelas Escrituras Sagradas, enquanto o Senhor nos ensina. Nós te pedimos, Senhor, faz mais uma vez, traz a operação da cura física, que cadeias sejam quebradas, que corações sejam quebrantados, e o nome de Jesus Cristo seja mais uma vez glorificado. Quem concorda diz: amém. Glória a Deus. Nesse texto, nós vemos um altar estabelecido com o nome ao Deus desconhecido. E esse texto ele nos conduz a como conhecer esse Deus, como experimentar esse Deus. O Deus, como o texto declara, que nos deu a vida, que nos deu a respiração, um Deus cujas grandezas são tão grandes, de obras tão poderosas, de feitos tão extraordinários. Esse texto nos dá algumas direções, alguns ensinos preciosos para que eu e você possamos viver e entender as grandezas do Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, mas que hoje habita dentro de cada um de nós. E o texto nos ensina, e é sobre esses pontos que eu quero ministrar ao seu coração, porque nesse Deus grande, nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Vamos começar entendendo que nesse Deus, nele, nós vivemos. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 10, vai dizer assim: o justo, aquele que foi justificado, alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, o justo, ele viverá pela fé. Fé não é o que eu digo, fé não é a minha opinião, tampouco fé são os meus pensamentos, as minhas ideias ou os meus achismos. A fé é aquilo que eu vivo. O justo viverá pela fé. O Evangelho ele precisa ser vivido na sua plenitude. O convite é: provai e vede
que Ele é bom. Muitas pessoas têm dificuldade em crer no Evangelho porque falam de grandezas reais, mas muito distantes, de histórias verídicas, mas que aconteceram há milhares de anos atrás, de milagres extraordinários, mas que foram lidos em livros, foram experimentados em outras gerações. Mas eu e você somos convidados a viver o Evangelho hoje. Eu quero te ajudar a entender que Deus tem interesse, Deus tem urgência para que eu e você venhamos a viver coisas grandes e maravilhosas nessa terra. O livro de Jó, capítulo 34, verso 14, ele diz assim, Jó 34, 14, se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. A Bíblia nos ensina que Deus não está preocupado apenas com Ele próprio. Eu sei que o Espírito Santo trata essa noite com pessoas que às vezes pensam, como talvez um dia eu pensei, poxa, Deus é tão grande, Ele tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa nesse mundo mais importante do que a minha vida, porque Deus vai agir por mim, porque Ele vai se importar com uma dor que eu estou sentindo, com uma conta que eu preciso pagar, com algo que eu preciso fazer. Pois verdadeiramente, Deus nesse momento não está pensando em si próprio. Mas o Evangelho declara que os olhos do Deus Todo-Poderoso estão sobre a face da terra, procurando alguém que entenda o amor dEle para conosco. Procurando alguém que deseje nesse momento, nessa noite, nessa quinta-feira, viver uma grandeza, viver um milagre, viver uma mudança, viver uma transformação. Precisamos entender que tudo aquilo que Deus faz em nossas vidas é uma grandeza, é algo precioso. O fôlego de vida que está em nós, a nossa respiração, todos os testemunhos, os livramentos e os caminhos que nos trouxeram até aqui, foram realizados através de grandezas. O apóstolo Paulo, maior evangelista de todos os tempos, foi um homem que teve uma conversão tardia. Ele se converte já um homem com muita história, com muita bagagem, com muita religiosidade, com muito engano, com muitos pecados. Mas o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, verso 15. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo reconhece a mão de Deus desde o ventre da sua mãe. Entenda que o caminho que te trouxe até aqui não foi acaso, não foi sorte, não foi coincidência. Não foi e nem poderia ser a mão de homens. Sempre foi Deus cuidando de todos os detalhes. Sempre foi Deus abrindo e fechando as portas certas. E às vezes o simples fato de nós não murmurarmos por aquilo que gostaríamos de alcançar, mas diante desse altar, se nós tivermos um coração grato, sabendo tudo aquilo que Deus já fez por nós, e o Deus que nunca nos abandonou, com certeza não vai nos abandonar nesse tempo. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E tudo aquilo que nós vivemos é uma grandeza. Por exemplo, Paulo dedicou grande parte da sua vida a fabricar tendas. Era um homem que entendia de mecanismos, de encaixe, o que encaixava onde, de planejamento, de esboço. Paulo era o cara que vendia a tenda e mandava o manual de instruções junto. Pois Paulo talvez não percebia, até o momento que ele se transforma em um apóstolo, e Paulo foi tremendamente usado pelo Espírito Santo para criar todos os mecanismos da igreja,
todos os departamentos, todos os ministérios. O lugar do evangelista, do pastor, do mestre, do profeta, do apóstolo. O que nós podemos e não podemos fazer. O que é pecado, o que não é. O que é ordem na igreja. Como profetizar, quando profetizar. Pedro dedica toda a sua vida a ser um pescador, até o momento que ele tem um encontro com Jesus. Jesus disse: Pedro, a partir de agora, você será um pescador de homens. Toda a expertise, todo o entendimento, tudo aquilo que Pedro havia vivido durante toda a sua vida, foram grandezas que Deus havia preparado e instruído para que naquele momento ele usasse aquilo para o evangelho. João era um homem que dedicou a sua vida a consertar redes. E todas as instruções, todos os versos que o apóstolo João colocou na palavra de Deus, são textos de conserto, de recomeço, de misericórdia. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Se nós entendêssemos como o evangelho queima dentro de nós, através da nossa história, podemos começar a viver as grandezas de Deus hoje. Deus trata com pessoas que você acha que você tem dificuldade com o evangelho. Pois eu te asseguro que a maioria das pessoas que estão ao seu redor, a única Bíblia que elas vão ler é a que está dentro do seu coração. A Bíblia diz que nós somos como que cartas vivas escritas pelo Deus Todo-Poderoso e enviadas para Balneário Camboriú, para as cidades ao redor de Balneário Camboriú, enviadas lá para a sua família, para o ambiente onde você trabalha. A nossa vida é uma grandeza da parte do Senhor. E devemos ter orgulho, fogo, paixão pelo caminho que nos trouxe até aqui, pelos testemunhos, pelos livramentos, pelas curas, pelos milagres que nos trouxeram até aqui. Pastor, eu tenho dificuldade para pregar o evangelho. É que você está romantizando o evangelho, que muitas vezes não é o evangelho são boas novas, são boas notícias. O evangelho diz respeito àquilo que Deus fez por você, o que Deus fez por você, o que Deus fez pela sua casa, o que Deus fez pela sua saúde. Em João capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. Aquele homem, maravilhado com aquela cura, ele se distrai e Jesus sai. Então ele só tinha uma ideia. Jesus orou por mim. Eu era cego, agora eu vejo. E aquele homem, ele é envolvido por vários teólogos, fariseus, escribas, religiosos, e começam a questionar ele. Mas quem é esse Jesus? Pode vir algo bom lá da Galileia? E ele diz: gente, eu não sei. Mas você acha certo? Hoje é sábado. Jesus violou o sábado. Teologicamente, o que você acha disso? Ele diz: não sei. Tá, mas vem cá. Como foi que Jesus te curou? Ele diz: rapaz, eu era cego, eu nem vi o que aconteceu. Mas aquele homem levanta a mão e diz: mas eu sei uma coisa a respeito do evangelho de Jesus Cristo. Eu era cego, agora eu vejo. Se Jesus fez por mim, Ele pode fazer por vocês. E aquele homem que só tinha aquele conhecimento de Jesus, olha para os religiosos e ele ainda provoca, ele diz: por acaso vocês não querem se transformar em discípulo de Jesus? A obra que Cristo fez em nossas vidas é suficiente para transformar o ambiente onde nós estamos. Porque aquilo que poderia ter te matado e não te matou, te deu autoridade. Aquilo que poderia ter te envergonhado e não te envergonhou, te traz autoridade. Aquele vício que poderia ter destruído a sua vida e não te destruiu, te deu autoridade sobre aquilo. E você se torna, não sei se você já percebeu, você é um para-raio. Aquilo que um dia tentou te matar e não te matou, você começa a atrair pessoas com aquele mesmo problema.
É o ex-dependente químico, chuta uma pedra na rua, sai o quê? Um dependente químico. É aquele que estava com um casamento destruído, Jesus conserta o casamento, ele começa a atrair o quê? Casais com problema. É o enfermo que é curado e passa a ser cercado por pessoas que estão enfermas. Essa é a autoridade do Evangelho. Jesus Cristo nos ensina através dos livramentos, através dos testemunhos, através dos milagres que Ele realizou em nossas vidas. O Gadareno, a Bíblia nem fala o nome dele, só chama de Gadareno. Ele estava nu, dentro de um cemitério, possesso por 3.000 demônios. Quanto tempo demora para pegar um homem nu, maluco, dentro de um cemitério, possesso de 3.000 demônios em um missionário? Quanto tempo demora? Quantas escolas aquele cara teve que fazer? Em quantos GRs ele teve que ir? Quantos cultos ele teve que ficar sentado assistindo? Quanto tempo Jesus demorou para pegar aquele cara e mandar ele pregar o Evangelho? Não demorou 30 minutos. Jesus pega aquele cara, expulsa os demônios entram nos porcos, os porcos se suicidam. Aquele homem recebe roupas novas, ele está diante de Jesus, ele olha para Jesus: Jesus, posso entrar no barco com seus discípulos e fazer alguma escola, fazer o seu curso de teologia? Posso comprar aí o seu curso? Jesus diz: não. Nesse barco você não entra. Volte para a sua cidade e conte para eles tudo aquilo que Deus fez por você. E aquele homem ganha uma cidade inteira para Cristo. Mas ele tinha o quê? Que teologia que esse cara tinha? Que embasamento? Que profundidade? Ele só tinha a história da libertação dele. Ele só poderia dizer: olha, passei a minha vida dentro daquele cemitério, possesso, atormentado pelas trevas, envergonhado, perdi minha saúde, perdi minha família, perdi absolutamente tudo, até o dia que Jesus entrou na minha história e me libertou. O Espírito Santo trata com pessoas que têm vergonha do seu testemunho. Você tem vergonha de onde Jesus te tirou. O Espírito Santo fala com pessoas que talvez você nunca contou por onde você andou, os traumas que você viveu. O Evangelho é a mensagem que você carrega. Você não pode andar na minha fé. Eu não posso andar na sua fé. Você não pode andar na fé do Silas Malafaia. Tampouco o Silas pode andar na fé do Cláudio Duarte. Porque cada um de nós temos uma vida que foi escrita pelo Deus Todo-Poderoso. Mas eu nunca passei por aquilo. Aquilo que você não tem, você não precisa. Deus não se engana, Deus não chega atrasado, Deus não deixou algo faltando na sua história. O seu ministério é a grandeza que Deus colocou nas suas mãos. São as vitórias que você e eu conquistamos para chegar até aqui. Nele nós vivemos a sua vida desde o ventre da sua mãe. Ela foi escrita pelo Deus Todo-Poderoso. Pastor, mas não é a vida que eu quero, mas é a vida que Deus te deu. Talvez você tenha escolhido muitas coisas na sua vida. Ninguém aqui escolheu a família que nasceu. Você não escolheu o seu pai, você não escolheu a sua mãe, você não escolheu a cidade que você nasceu. Mas existe alguém nos céus que tem cuidado de você durante toda a sua vida. Paulo se converte tardio, mas ele tem fé para dizer: Deus me cuidou desde o ventre da minha mãe. E entenda, Paulo matava cristãos, Paulo fechava igrejas, Paulo matou apóstolos e missionários. Paulo era um agente usado para dificultar o trabalho da igreja. Que tipo de culpa esse homem carregaria se ele pensasse: ô Jesus, se o Senhor tivesse me alcançado há 10 anos atrás, quantas vidas eu teria poupado? Quantos pastores estariam vivos? Estevão, homem de Deus, podia ter livrado o cara. Mas Paulo tinha orgulho
do caminho que o trouxe até ali. A Bíblia diz, nele, e é o segundo ponto, nós nos movemos. Para entender a grandeza de Deus, um Deus grande que está realizando coisas grandes nesse exato momento, é preciso se mover diante da vontade dEle. Por se nós estamos fazendo a obra de Deus, a obra de Deus é muito grande. É impossível que haja um verdadeiro cristão nessa terra que não esteja envolvido em algo muito grande. Em um projeto muito grande. Em um sonho muito grande que está no coração de Deus. Pastor, mas eu não vejo. Se você não vê, provavelmente é porque você não consegue se mover diante daquilo que Deus está colocando diante de você. Vamos lá, Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são... Vamos de novo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são... Não adianta ter o Espírito. Não adianta crer no Espírito. Não adianta nem adorar e cantar para o Espírito. Se quando o Espírito sopra, quando Ele fala, quando Ele se move, você não se move. A nossa identidade como filhos e filhas de Deus está na nossa capacidade de se mover diante do vento do Espírito. De se mover diante do rio do Espírito. O rio precisa levar aqueles que estão ali dentro. Uma fé estática, ela vai produzir muito mais frustração do que grandeza. Quando o Espírito fala conosco, precisamos obedecer o mais rápido possível. Quebrantamento não é o quanto nós choramos. Quebrantamento não é o tanto de lágrima que está nos nossos olhos. Quebrantamento é o quão rápido você obedece o que Deus pede para você fazer. Vou contar duas histórias aqui muito semelhantes. Uma família aqui da igreja me chamou para ir no hospital para fazer uma oração pelo... Era o pai de uma membro aqui da igreja. A pessoa que servia aqui na igreja. E aí eu entrei na UTI e era um senhor ali, coisa ali de uns 80 anos de idade. Ele estava ali entubado, né, cheio de equipamento, agulha por todo lado e a filha veio, pastor, ora, Deus tem que fazer um milagre, meu pai tem que sair daqui. Eu disse, ok, vamos orar. E quando eu cheguei do lado daquele leito, eu senti uma paz muito grande. E um sentimento assim, Deus vai recolher ele. E está tudo certo. Eu me lembro de ter olhado para a filha daquele senhor e ele conhece Jesus? Lógico, pastor. Serviu a Deus. Diácono na igreja há muitos anos, super ativo, ganhou muita gente para Jesus. Eu falei, ok, vamos orar. E quando eu comecei a orar, o Espírito, ele disse, estou recolhendo o meu servo. E aquela oração, muitas vezes automática, né, pelo enfermo de cura, passou a ser Deus, obrigado pela vida do seu filho. Seu filho tem legado, seu filho tem frutos. Família do seu filho está servindo na igreja, seu filho tem netos. Cumpriu o propósito, cumpriu a carreira, lutou o bom combate. Eu comecei a achar até, eu mesmo comecei a achar interessante aquela oração que eu estava fazendo assim. Eu nunca tinha feito uma oração meio de envio assim, né? E quando eu abri o meu olho, eu vi que do meu lado tinha mais duas figuras do lado daquele leito. E eram dois médicos. Aí eu terminei a oração, amém. Aí os médicos chegaram assim e falaram, rapaz, olha que coisa. Exatamente quando você estava orando, o coração dele parou. Foi. Eu falei, amém.
Mas dentro de mim eu estava assim, gente, imagina se eu estivesse orando assim, ressuscita! Lázaro, vem para fora! E aí no meio da oração o cara morre, né? Como é que fica a cara do pastor naquele momento? Se eu gostaria que ele tivesse sido curado, é lógico. A nossa fé é sempre positiva, é sempre para cura. Mas a verdade é, ninguém aqui vai viver eternamente. Então num determinado momento alguma coisa vai nos matar. Em algum momento Deus Todo-Poderoso vai olhar para nós e vai dizer assim, ó, linha de chegada, game over, sobe, vamos começar um tempo que se chama eternidade. Mas quem me deu o entendimento do que estava acontecendo ali? O Espírito Santo. E aquilo passou a ser uma grandeza, eu disse, uau. Aí outro dia fui chamado também para ir numa UTI orar pela mãe de um membro da igreja. Quando eu cheguei naquela UTI, já era uma senhora ali, já tem uns 85 anos, mas ela estava assim, esquelética. Ela parecia uma criança em cima da cama, era pele e osso, ela estava já em posição fetal. E a família dizendo, pastor, não tem jeito, mamãe está muito doente, sofreu muito tempo. Aquela senhora tinha HIV há mais de 30 anos, muito, muito difícil o quadro, sofreu demais. Eu disse, não, ok, vamos fazer aquela mesma oração de envio, né? E quando eu fechei meus olhos, comecei a falar com Deus, o Espírito disse, filha, essa aí não está na hora não, essa aí você pode mandar levantar, cara. E eu entrei naquela crise interna com o Senhor. E o Senhor, eu pensando de mim assim, Senhor, a família está aqui. Vou mandar ela viver, ela vai morrer. Eles nem me chamaram para liberar cura, eles me chamaram só para, dar uma forcinha ali, tipo, Senhor, recebe aí. Mas eu me lembro que com muito temor, muito medo e trêmulo, fiz uma das orações mais 1,99 da minha vida, assim, disse, filha, Jesus diz para você, levanta e anda. Deus tem um propósito na sua vida. HIV desaparece agora, sequela desaparece agora. E aquela senhora na cama ali começou a mexer os lábios assim, eu cheguei pertinho dela. Eu lembro que ela disse assim, pastor, se eu sair dessa cama, o altar que o Senhor prega o resto da minha vida sou eu que limpo. Eu falei amém, virei as costas e saí o mais rápido possível. E aquela senhora, 3 dias depois, estava dentro da igreja, curada do HIV, restabelecida, e se transformou ali em todo o tempo que nós ficamos lá em Florianópolis, na diaconisa mais serva. Ela não deixava ninguém chegar perto do púlpito. O altar ali, 85 anos, era ela que arrumava, era ela que ajeitava a água, era ela que deixava tudo pronto, tudo impecável em todos os cultos. Se nós fazemos uma oração automática para todas as circunstâncias, isso não é evangelho. Nós deixamos de viver a grandeza de Deus. Quer entender, Deus, o que o Senhor quer fazer nesse ambiente? Você viu que Jesus não repete milagre? 2 cegos, ele cura os 2 de uma forma diferente. Quando nós nos movemos debaixo da direção de Deus, existem grandezas em todas as oportunidades, em todas as portas que Deus abre, em todo dia de trabalho, em todo dia servindo na igreja, existe algo novo. A promessa de Cristo é: ei, eu tenho para você uma vida abundante, abundante de experiências. Hoje eu entendo, cada atendimento que eu faço, cada visita, cada ida no hospital é uma oportunidade de me mover diante da vontade do Deus Todo-Poderoso. Sei que para algumas pessoas, quando a gente diz assim, Deus
falou para mim fazer isso, Deus falou para mim, pastor, como é que é esse negócio? Existem 3 formas que Deus fala, 3 formas. Se você aprender isso, a tua vida hoje muda. Existem 3 formas através da qual o Espírito Santo ele fala conosco. A primeira é a mais comum, 99% das vezes que o Espírito Santo fala conosco é pelo sentimento. Você tem um sentimento dentro de você, mas é um negócio louco, porque não é um sentimento seu. Sabe quando a Bíblia diz assim, Jesus, movido de íntima compaixão, orou pelo leproso? Não era uma compaixão, era algo íntimo, era algo que veio de dentro. Quando Jesus viu, ele já estava tocando. Quem toca no leproso é contagioso. Era mais forte do que ele. Era o sentimento do coração do Pai dentro dele. Existem sentimentos que passam pelo nosso coração, não são nossos. Sabe aquela coisa, vontade de orar por aquela pessoa, vontade de dizer para aquela pessoa, Jesus te ama, vontade de mandar uma mensagem para aquela pessoa. Acordei com saudade daquele amigo lá que eu não vejo há tanto tempo. É o Espírito Santo de Deus falando conosco. Segunda forma, através da qual o Espírito Santo fala conosco, visões. Ele nos dá a visão do que vai acontecer. O Espírito Santo te mostra onde você vai estar, aonde você deve servir na igreja. O Espírito Santo ele te mostra, ele te dá uma visão clara. E a última forma é a mais rara. Muitos de nós nunca terão essa experiência. Alguns outros talvez 1, 2 vezes durante a vida inteira, que é de forma audível. É muito raro Deus falar de forma audível com alguém. Por quê? Porque é a forma mais difícil de nós respondermos. Deus fala por 3 vezes para Pedro: come, Pedro, mata e come. Pedro diz não. Ele está falando não para Deus. Deus diz por 3 vezes: Pedro, faz. As 3 vezes Pedro diz o quê? Não. Deus diz: Gideão, eu sou contigo, vamos lá, vamos libertar o povo. Gideão diz: não, Senhor, vamos fazer uma prova. Vou botar um novelo aqui fora. Se é o Senhor falando mesmo, ele vai acordar molhado. Aí no outro dia eu vou botar de novo. Se é o Senhor mesmo, ele vai acordar seco, ele fica ali. Deus sempre vai falar conosco de maneiras que nós possamos responder o mais rápido possível. Deus tem urgência. As igrejas embaixadas, querido, quando Deus falar, se mova. Participe daquilo que Ele está fazendo. Jesus não é a palavra, Jesus é o verbo. E o verbo em uma frase implica movimento. Se Cristo está em nós, nós estamos nos movendo o tempo todo. Nós estamos realizando algo o tempo todo. Isso vai validar o seu ministério, vai trazer grandezas, testemunhos e milagres por onde eu e você passamos. Em João 10, Cristo declara: as obras que eu faço em nome do meu Pai, elas testificam de mim. O selo do seu ministério, o selo da vida do Senhor sobre nós, são as obras que você tem realizado, são os milagres que Deus tem feito através das suas mãos. Ainda em João 10, Jesus diz assim: ainda que você não acredite em mim, acredite nas obras que eu faço. Talvez a sua família não acredite em você, mas Jesus não é a palavra, Jesus é o verbo. Faça algo, ore, não perca a oportunidade. Tem alguém doente, ora. Tem algo ruim acontecendo, profetiza. Precisa de um milagre, unge a sua casa, unge a sua família, unge os seus filhos. Porque não é assim o milagre acontecer. Quando o milagre acontecer, a salvação entra, o evangelho entra. O apóstolo Paulo diz: Deus me livre de carregar um evangelho só de palavras. O evangelho de Cristo é virtude, é cura, é poder através do Espírito Santo de Deus. E eu encerro com isso. Para conhecer esse Deus que para muitos é desconhecido, nele nós existimos. Para Deus,
Quando Ele tem um propósito em nossa vida, você existe diante dEle. Se você não vive o seu propósito, é como se você não existisse. Às vezes é difícil a gente processar isso. Deus diz para Adão assim: Adão, se você comer o fruto, você morre. Adão come o fruto, sim ou não? Sim ou não? Mas ele morre? Não. Adão tem filhos, tem netos, ele continua, ele segue a vida dele, ele sai do jardim, ele vai trabalhar. Mas Deus está dizendo assim: filho, se você fizer isso, você perde o seu propósito. Para mim é como se você tivesse morto. Deus diz para Satanás, lá em Ezequiel: por causa da sua queda, você nunca mais será. E o diabo continua sendo o diabo. Mas para Deus, aquele ser está completamente desprovido de favor. Malaquias capítulo 1, Deus diz assim: amei a Jacó, odiei a Esaú. Como que um Deus que é amor odeia alguém? Caim casou, Caim teve filhos, Caim trabalhou, Caim adquiriu riquezas, mas Deus nunca falou com ele. Quando Deus não aprova algo, Deus ele se retira. Quando a gente diz assim: ei querido, Deus tem um propósito na sua vida, assim, Deus está contando contigo. O que sustenta a vida do Deus Todo-Poderoso e as grandezas de Deus em nós é porque ainda há um propósito a se cumprir. Deus nunca rejeita alguém por causa de pecado. Deus rejeita pessoas porque perdem o propósito. O homem peca, Deus desce do mesmo jeito. Ele queria saber se o que ele tinha para cumprir através de Adão poderia ser cumprido, e não poderia. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que Ele tem um propósito na sua vida. Por isso que você está aqui, querido. A sua vida não é um acaso, não é uma questão de sorte. Deus tem algo para cumprir através de cada um de nós. Se coloque de pé.